Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Barcelona, do futebol mundial, de inúmeras equipes do futebol brasileiro. Vamos falar nesse vídeo sobre este empate do Barcelona pela Champions League contra a equipe da Internacional. Né? O Barça recebeu nos seus domínios a Inter, havia perdido da Inter na última partida dessa primeira parte aí, né, do primeiro turno, né, digamos assim, da fase de grupos, né? Precisava devolver hoje o resultado, de qualquer maneira. Mas, infelizmente, no final das contas, o Barcelona não conseguiu, gente. Em uma partidaça de futebol, né, com a Inter fazendo dois tempos completamente distintos, né? Foi completamente dominada como equipe no primeiro tempo do Barcelona, que foi muito bem, teve dificuldades, evidentemente, mas foi superando cada uma das dificuldades no primeiro tempo, ajeitando e ajustando o seu jogo, né, para lidar com os desafios defensivos colocados pela Inter, né, no primeiro tempo, né, e no final do primeiro tempo acabou fazendo ali um gol, o gol do Dembélé, que levou a equipe para o vestiário com um resultado positivo, né. Naquele momento pareceu ser o melhor, né? O melhor que poderia ter acontecido no Barcelona foi justamente aquilo ali. Pensando bem agora, talvez se fosse com empate por um intervalo, a Inter não teria, né, a qualidade da conversa, né, do treinador, que praticamente muda a Inter no segundo tempo. A Inter vem muito forte para a segunda etapa, jogando muita bola, né, as transições muito rápidas, alguns jogadores jogando uma barbaridade. Lautaro é um jogador realmente espetacular, um jogador espetacular mesmo, cada vez melhor. Jogou muita bola hoje, Vrees também jogou muito, né? O fato é que no segundo tempo a Inter foi uma outra equipe diferente, tomou conta ali do jogo em alguns momentos, soube lidar com os desafios colocados pelo Barcelona de uma maneira bastante primorosa, né? A gente viu ali como a equipe, por exemplo, pressionava, ela também não abriu mão de pressionar, foi para o ataque, né? O Mkhitaryan jogando muita bola, Barella indo bem também, jogando bem, né? Lautaro Martínez, como já falei para vocês, o jogador, para mim, da partida foi o Lautaro Martínez, né? E a Inter conseguiu no segundo tempo ter ali uma reação positiva, consegue o empate, o gol da Inter do Barcelona tinha acontecido ali aos 40 minutos do primeiro tempo, né? Logo aos 5 minutos do segundo tempo, o Barella empata a partida para a Internacional, né? Vamos lá, 16, 17, 18 minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez vira o jogo. Naquele momento a Inter estava praticamente eliminando o Barcelona de forma assim prematura da Champions League, gente. Incrível. O Barcelona estava ficando de fora com o apoio da sua torcida, estava ficando de fora porque estava jogando muito a Internacional e o Barcelona não conseguia reagir, né? Agora, precisamos também falar, né, gente, que nos gols ali da equipe da Inter, falhas grotescas de jogadores do Barcelona, né? Então teve ali o Piqué muito mal, partida para esquecer do Piqué, né? Uma partida realmente muito ruim desse jogador, que já foi muito importante para a equipe do Barcelona, mas que hoje talvez não seja mais um jogador confiável. E o pior bem pior do que o Piqué ainda, o Busquets, gente. Então, dois veteranos, né, que são aí também amigos do Xavi, né? Que de repente são jogadores que poderiam já esquentar um pouco mais o banco de reservas. E no banco a gente tem quem? A gente tem, por exemplo, o Frank de Jong, gente. Frank de Jong no banco de reserva não tem cabimento o de Jong ser reserva para essa equipe, para um Busquets que já não tem mais o mesmo funcionamento de antes, né? Então, justamente quando sai o Busquets e entra o Frank de Jong, além de outras substituições que também fez ali, o Ansu Fati também entra para jogar, né? E outros, esqueci, ele coloca também para jogar depois, Fernan Torres também coloca para jogar depois, né? O Balde também. Agora, sobretudo, a entrada do Frank de Jong é o que muda esse Barcelona, que passa a ter novamente o controle da partida, vai jogar para cima dessa equipe da Inter, né? Constrói muitas situações de gol, né? E consegue empatar a partida ali aos 82 minutos, né? Então ficou 2-2, estava tudo muito bem, tudo muito bom. E aí, meus amigos, a Internacional não abriu mão de jogar, continuou jogando e se aproveitou bastante desse volume de jogo que era muito forte do Barcelona, mas deixava muitos espaços, né? Era muita gente jogando no campo de defesa da Inter, né? E numa bola ali muito bem assim, lançada, né, pelo Onaná, né? Ela acaba encontrando o Lautaro Martínez, um monstro nessa partida. Ele faz o cruzamento para o Seco fazer o 3-2. Isso aos 89 minutos, gente. Isso 44 do segundo tempo. A Inter praticamente estava eliminando o Barcelona da Champions League. Então, impressionante, né? Diante dos seus torcedores,
né, a grande festa da torcida virou silêncio naquele momento, né? Mas a equipe do Barça tinha, sim, alguns ajustes ali, oportunizados pelas substituições, e como eu disse, sobretudo pela entrada do De Jong, que não pode ser reserva para o Busquets nessa equipe, nós precisamos acordar para essa realidade, né? A equipe consegue ali, aos 47 do segundo tempo, com aquele que foi o jogador que praticamente acordou muito para o jogo no segundo tempo, quando a equipe precisou dele, ele praticamente apareceu, né, que é o Lewandowski, ele fez o gol, o segundo gol do Barcelona ali aos 37 minutos do segundo tempo, e ele é o cara que vai fazer o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo, né? E aí as duas equipes continuaram lutando para ver quem conseguia fazer o gol da vitória, né? A equipe da Inter teve a bola do jogo, mas a bola não caiu nos pés do Lautaro Martinez, né? Então, o Mkhitaryan estava esperando por essa bola também, mas ela, infelizmente, foi finalizada e o De Stegen fez uma grande defesa. Aliás, o De Stegen fez... os dois goleiros foram muito bem hoje, né? Agora, o De Stegen salvou o Barcelona, que poderia ter perdido esse jogo aí. Embora o Naná tenha feito uma partida primorosa, o De Stegen foi ainda melhor do que o Naná, e ele foi um dos destaques do Barcelona, por incrível que pareça, né? O Barcelona empatou, um dos grandes destaques foi o goleiro. Não fosse por ele, a coisa poderia ser muito mais complicada, né, gente? Então, o Barça viveu ali emoções as mais diversas. Ele estava praticamente ali vencendo a partida, devolvendo a derrota, depois acaba levando a virada, o desespero tomou conta do Barcelona, depois no final o Lewandowski empata o jogo, né, tudo estava muito bem, a gente olhava para o jogo, parecia que o Barcelona conseguiria fazer sim o gol da vitória, leva o 3-2, já bem no finalzinho, e aí precisou contar com os acréscimos para empatar e conseguiu empatar. Não fosse esse gol do Lewandowski, o Barça estaria praticamente ali eliminado da Champions League. Agora, tampouco este resultado, ele é tão importante assim para o Barcelona, gente, na verdade, né? Infelizmente, a situação não é das mais benéficas não para o Barcelona. Por quê? Porque agora faltam 2 rodadas, né, para terminar a fase de grupos, né? E tanto a Inter como o Barcelona vão jogar contra o Bayern de Munique e contra o Pulse, na Vitória Pulse. E o que acontece aí? Acontece que o Barcelona, que vai encarar o Bayern já na próxima rodada, vai precisar vencer o Bayern de Munique. Né, vai precisar vencer o Bayern de Munique, ou no mínimo, digamos assim, empatar com o Bayern de Munique, torcer para que a Inter perca para o Bayern de Munique, e aí fazer uma diferença contra o Perse no saldo de gols. Uma situação bastante complicada essa daí, ou seja, não está fácil para o Barcelona, não tá fácil. Na próxima rodada vai encarar, como eu disse, a equipe do Bayern, enquanto a Inter recebe o Vitória Pilsen. E sabendo disso, a Inter vai tentar não apenas vencer a equipe que hoje foi goleada pela equipe do Bayern de Munique, mas também vai tentar fazer uma goleada, né? E a Inter parece hoje que tem muito mais condição para isso do que o próprio Barcelona, que ainda está errando muito no terço final, né? Então a Inter pode perfeitamente sair da próxima rodada muito à frente, jogando uma responsabilidade ainda muito maior para o Barcelona, caso o Barcelona, evidentemente, não vença o Bayern. Quer ter uma boa campanha na Champions League, quer mostrar que realmente o retorno do Barcelona já é uma realidade, né, para o contexto do futebol europeu, para as grandes disputas do futebol europeu, então precisa vencer obrigatoriamente o Bayern de Munique no Camp Nou na próxima rodada, porque se não ganhar, muito dificilmente a gente vai conseguir se classificar às oitavas de final da Champions League, né? Porque a Inter vai, evidentemente, vencer o PSG, e tampouco vai adiantar, por exemplo, que o Barcelona vença a equipe da República Tcheca depois também. Por quê? Porque o que vai decidir aí na prática, aí, como a gente sabe, não é nem o número de gols, a meu ver, que uma ou outra equipe possa fazer contra a equipe do Vitória Pilsen, mas né, o desempenho e o resultado diante do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique é uma equipe que sabe jogar muito bem contra essas duas, né? Parece que sabe jogar ainda melhor contra o Barcelona e vai, evidentemente, jogar no Camp Nou e sabe jogar muito bem no Camp Nou também. Se o Barcelona sofreu desse jeito hoje contra a Inter, é muito provável que vá sofrer ainda muito mais contra o Bayern de Munique. Infelizmente, a gente olha para alguns processos desse Barcelona, eles ainda não estão completos, né? E o Xavi, que é um grande treinador de muito futuro, ele precisa realmente deixar de lado algumas teimosias, né? Algumas esquisitices, né? Ficar bancando jogadores que já não rendem mais, né? Enquanto outros jogadores no banco têm muito mais futebol para apresentar e ele não coloca na titularidade da equipe. Hoje foi justamente isso que aconteceu e foi também por causa disso que a equipe do Barcelona ficou quase eliminada da Champions League e, infelizmente, para o torcedor e torcedor do Barça, sai dessa rodada aí quase que eliminada, porque vai ter que fazer um grande resultado, vai ter que vencer o Bayern de Munique e vencer o Bayern de Munique hoje, jogando essa bolinha aí, que não é uma bolinha de futebol, mas é uma bolinha, vamos lá, de futsal
ou de repente até uma bolinha de tênis em alguns momentos, né? Ou bolinha de gude em outros, né? Realmente não dá, gente. Jogando essa bola aí, não tem futebol para ganhar do Bayern, não. Vai precisar jogar demais para ganhar do Bayern. Se ganhar, perfeito. Volta aí a ter chances de se classificar à fase de grupos. Do contrário, o Barcelona irá para a Europa League, o que de certa forma a pressão do Barcelona chega a ser um absurdo. É isso.